Eu quero compartilhar hoje a palavra do Senhor para nós, queridos, de verdade. Desde ontem que eu estou assim, em oração, pedindo a Deus, né? Tentando ouvir, buscando ouvir a orientação do Senhor. E ontem à noite tive um momento muito especial, muito precioso de oração, momento em casa, com Deus. E Deus falou algumas coisas no meu coração muito fortes, né? E eu perguntei para Deus, Senhor, mas é para eu compartilhar, é para eu ministrar, é isso mesmo que o Senhor está querendo, é o que o Senhor está fazendo. E o Senhor vem confirmando no meu coração, queridos, que é isso mesmo, que a gente vai falar hoje. E eu espero que o seu coração seja aberto para ouvir, não aquilo que eu tenho a dizer, mas o que o Espírito tem para a sua vida, a porção que Ele preparou para ti nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Então o Senhor gerou no meu coração, hoje orando também, de fazer algumas palavras até o final do ano, com o seguinte tema: como atrair o céu para a minha vida. Porque a gente diz assim, né? O céu na terra, a gente quer o céu na terra, a gente quer trazer o que tem do alto para esse mundo, para essa nação. Mas a glória de Deus, as coisas do alto, primeiro precisam acontecer em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. E o Senhor colocou isso no meu coração, buscar como que eu vivo uma vida em que o céu se manifesta na minha vida. O que eu tenho que fazer, que princípios são importantes, querido, para a gente viver a glória de Deus, o mover do céu nesse tempo. Você acredita que Deus tem derramado uma unção poderosa para esse tempo sobre a terra? Você tem estado atento às maravilhas que Deus já está fazendo no mundo inteiro? A gente fala muito assim que quando o Senhor vier, ou quando vier o avivamento, a gente vai ver muitas coisas sobrenaturais, não é verdade? Mas eu quero te dizer que isso já está acontecendo. E eu tenho visto, a gente tem pesquisado, a gente tem tentado observar o que tem acontecido em muitos lugares, na obra do Senhor, e a gente fica muito impactado, querido, e pensando assim, meu Deus, eu ainda não estou vivendo isso, meu Deus, eu quero viver mais disso na minha vida, o sobrenatural, o poder do alto manifestando na minha vida. Em muitos lugares, Deus tem curado pessoas de forma extraordinária. A gente crê que é um tempo de uma unção de maravilhas e sinais e poder de Deus sobre toda a terra. Porque Deus quer salvar a todos, amém, queridos? Deus faz essas coisas para que vidas sejam alcançadas. Você já ouviu falar que tem crianças sendo batizadas com o Espírito Santo? Você já tem ouvido falar que crianças têm se levantado como profetas nesse tempo? Tem ouvido, não? Você tem ouvido falar que Deus tem despertado nas artes, colocado sobre as artes, uma unção nova e poderosa para curar pessoas, para transformar vidas, para converter pessoas ao Evangelho? Você tem ouvido falar disso? Não. Através de desenhos, através da música, através de várias artes. Esses dias eu fiquei impactada com o testemunho de um casal líder de crianças, e eles contando que levavam as crianças para oração, né, ensinando as crianças a orar. Não me lembro bem que lugar que era, mas um lugar fora da igreja. E de repente as crianças viam pó de ouro descer do céu, as mãos com pó de ouro. Querido, o que é isso? O que nós estamos vivendo? O que está acontecendo no mundo? Acorda, igreja. Desperta, igreja. Porque os sinais, as maravilhas e o poder de Deus quer alcançar a sua vida também. A minha vida, para a gente viver maravilhas no Senhor, amém? Então, quantos querem viver o céu na terra aí? Quantos querem viver o céu na sua vida? Em nome de Jesus, amém?
Então, olha só, primeira palavra que a gente vai ministrar nesse contexto, nessa série, a gente vai falar um pouco sobre santificação. Por que santificação? Porque não tem como ver a glória de Deus, não tem como a gente experimentar as coisas santas e poderosas do Senhor, se a gente não tiver uma disposição de santificar. Amém? Não estou dizendo para você que você tem que ser hoje perfeito e santo completamente, porque nós estamos num processo progressivo de santificação, mas querer santificação você precisa querer. Buscar santificação você precisa buscar. Orar por isso, ansiar por isso, precisa ser um clamor, um desejo do coração de cada crente. Você concorda comigo? E aí eu queria te falar a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Ontem à noite o Senhor me falava essa palavra, Deuteronômio 6:13. Deuteronômio 6:13. É uma palavra-chave para a nossa vida, querido. Depois capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio 6:13 diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Vai dizer assim também: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, e de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Então, o que essas palavras vêm trazer ao nosso coração, querido? Princípios da palavra de Deus. E o maior de todos os princípios, todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. É adorar somente ao Senhor e somente a Ele servi-lo. Somente ao Senhor prestar culto. Você vai lembrar que Jesus disse essa verdade quando estava num confronto ali, sendo tentado pelo diabo no deserto. Ele vai dizer: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. O teu Deus, querido, precisa ser o único Deus da sua vida. O único Rei do seu coração. O único que tem o seu amor completo. O grande problema, o grande desafio que a gente enfrenta na vida cristã, eu penso, não é somente aceitar Jesus como Senhor, estabelecer, dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. O grande desafio é ter Jesus no nosso coração como nosso único Deus. Não ter um coração dividido. Não ter um coração em dúvida. A quem eu vou servir? Para que lado que eu vou? Para que caminho eu vou escolher? Que tipo de vida eu vou viver, querido? Então a gente precisa entender que não tem dois caminhos. Não tem dois deuses. Não tem duas formas de servir. A Bíblia fala, aproveitando que o bispo Paulo, pegando o gancho dele aqui no domingo, ser amigo de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que se nós formos amigos do mundo, não podemos ser amigos de Deus. Ou nós somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. Ou nós servimos ao Senhor com fidelidade, com o coração inteiro, querido. Ou a gente está dividido. Ou a gente ainda está cambaleando. Ou a gente ainda está vivendo uma vida dúbia. Como que você tem vivido? Como que eu tenho vivido? Como está o meu coração? Quando a gente fala de santidade, a gente pensa assim, é um negócio meio religioso, né? Mas santidade não tem nada a ver com ser religioso. Eu quero falar uma coisa para você que Deus falou comigo nesses dias. O ser religioso é ter um coração ou uma atitude falsa.
é mostrar uma coisa que a gente não é querer aparentar uma santidade que não é verdadeira. A santidade, o desejo por santidade, é uma sinceridade, uma verdade diante do Senhor. É o contrário, é o oposto. Querido, buscar a santidade não significa que você tem que sair falando para todo mundo todas as suas qualidades, todos os seus atos de santidade. Mas é ter um coração honesto diante de Deus, para reconhecer quando você falha, quando você peca, quando você erra, se arrepender das atitudes que você tem e falar: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, eu quero fazer diferente, eu quero vencer essa dificuldade, eu quero vencer essa tentação. A santidade tem a ver com sinceridade. Guarda isso no seu coração. Isso é uma verdade para nós. Quando a gente fala de santidade, querido, o que a gente tem que pensar? Provérbios capítulo 4 vai dizer para a gente claramente o que a gente tem que vigiar. O que a gente tem que cuidar na nossa vida para conservar a nossa santidade. E aí, abre aí comigo, Provérbios 4, versículo 20. A Bíblia é muito clara. Deus nunca foi genérico, querido, de dizer as coisas, você tem que ser santo, mas sem explicar para você o que é a santidade. E Provérbios capítulo 4, versículo 22, eu vou ler do 22, vou ler do 20 em diante, tem um vento aqui que está me atrapalhando um pouquinho, quem puder levantar. Provérbios 4, 20, vai dizer assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as suas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, queridos, se a gente for resumir esse texto aqui, o que a gente tem que cuidar para manter uma vida de santidade, ou buscar uma vida de santidade? A gente precisa cuidar, em primeiro lugar, do nosso coração. A Bíblia fala que guardar o nosso coração é a primeira coisa. Queridos, eu tenho visto muitas pessoas que, sem perceber, têm deixado o seu coração ser contaminado. Começa muitas vezes com uma pequena insatisfação, uma pequena tristeza que entra e às vezes a gente não sabe nem como. Às vezes assistindo alguma coisa, ou conversando com alguém, ou um probleminha que acontece, entra uma sementinha no nosso coração que pode crescer, que pode desenvolver. E daqui a pouco a pessoa, ao invés de ter só uma insatisfação, ela está murmurando, ela está reclamando, ela está cobrando que os outros façam isso e isso por ela. E da murmuração, querido, para virar uma amargura, é um pulo, e a pessoa não percebe. Há dias atrás eu vivi uma experiência assim, de estar com uma pessoa e ver claramente que da vida dela vinha um sentimento de amargura. E a amargura, ela aparece muito facilmente, querido. O jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito da pessoa se relacionar com os outros pode revelar que ela tem uma amargura guardada no coração. Como que você tem vivido ao longo das suas semanas? Você mais agradece ou mais reclama? Faz um teste com você mesmo. Se observe no espelho, como está o seu semblante?
Como que você tem se relacionado? O que as pessoas têm dito sobre você? Guarda o teu coração. São dias de densas trevas, querido. O inimigo quer tragar muitos de nós, roubar nossa força, nos levar à depressão. Nós precisamos proteger aquilo que é mais precioso. A fonte da vida começa no coração. Você consegue perceber isso? E Deus está dizendo claramente: filho, guarda os teus ensinamentos, os meus ensinamentos, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Querido, está muito fácil de contaminar o coração. Uma notícia que você escuta, uma tragédia que acontece, se você não vigiar, você vai trazendo tantas coisas impuras, tantas dificuldades para dentro de você. E aí a Bíblia diz também: guarda sua boca. Guarda sua boca. Ele está dizendo: guarda da falsidade, guarda da perversidade. Você consegue perceber? Às vezes começa no coração, mas sair pela boca, porque a Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando está saindo pela boca, é porque já está no coração, já está lá dentro. O que você mais fala? Quais são os assuntos que você mais repete? Presta atenção nisso. O que você mais comenta? O que é mais importante para você durante a semana? Faz um teste, pede ao seu marido para te vigiar e te falar. Pede para o seu filho, pede para a sua mãe. Às vezes a gente não percebe, querido, mas quem está à nossa volta percebe. Às vezes a Letícia chega para mim lá em casa e fala assim: mãe, você já falou isso 15 vezes. Eu falei: não, eu não falei isso 15 vezes, não, estou falando agora. Não, mãe, você já mandou fazer isso 15 vezes. Então eu estou repetitiva. Né? E sem perceber. O que mais? Guarda os teus olhos. Olha o que você tem visto, onde você tem emprestado os seus olhos. Gente, para mim é uma das áreas mais desafiadoras nesse tempo. A gente passa mais tempo do dia olhando para a tela, para alguma tela, do que para qualquer outra coisa. Pensa bem. Seja do celular, seja do computador, seja da televisão. Os seus olhos estão abertos como uma janela escancarada de acesso para a sua alma. O que você tem deixado entrar por essa janela? Certa vez eu vi Deus usar um profeta, né, para alertar alguém dizendo o seguinte: olha, você está na minha presença, mas fecha as janelas. Fecha as janelas. E aí a gente entendeu claramente que ela estava falando de algo que Deus queria proteger. Janelas da sua casa, janelas dos seus próprios olhos. Querido, não ache que as coisas não têm maldade, que as coisas não podem te atingir. Você não é um super-homem, uma super-mulher, um super espiritual. A gente tem que ter a humildade para reconhecer que somos frágeis, somos limitados. Se a gente não vigiar, a gente é contaminado. E que mais que ele fala? Sobre os seus pés. Olha bem, coração, boca, olhos e pés. Onde você tem andado? Onde você vai? Você vai a qualquer lugar que te convidam? Você aceita estar em qualquer ambiente ou território que outras pessoas que você gosta estão? Ou você escolhe bem onde os teus pés vão pisar? Até os pés podem contaminar, viu, queridos? E a gente pode trazer essa contaminação para dentro da nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Então, eu quero que você entenda isso, que Deus, Ele é claro. Eu queria que nessa noite você se atentasse para isso. Faz um autoexame, como se estivesse num médico. Pudesse examinar os seus olhos, a sua boca, o seu coração, os seus pés. Como está? Como está o seu processo de santificação? Abre comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. O Senhor me falava sobre essa palavra ontem. 1 Reis 18.
Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu queria que você pensasse nessa pergunta nessa noite. Até quando você vai andar com dúvida? Até quando você vai ficar no vai lá e vem cá, sem tomar uma posição correta, firme diante de Deus? A gente vai ver no capítulo 18 a história de Elias enfrentando os profetas de Baal. Todos conhecem aqui, amém? A Bíblia relata que Deus levantou um profeta, o profeta Elias, um homem de Deus, separado, santificado ao Senhor, para ser um confrontador no meio do povo. Num tempo que o povo estava dividido entre dois deuses. O povo já não sabia mais a quem seguir, se o Senhor ou a Baal. A mente já estava tão cauterizada, os hábitos já estavam tão contaminados, a ponto de eles terem dúvida: vamos seguir o Senhor ou vamos seguir a Baal? O que é melhor para nós, seguir o Senhor ou seguir a Baal? Um rei que adorava ídolos, levantava poste ídolos. Acabe foi um dos piores reis de Israel. E aí nessa passagem, é uma passagem de confronto direto com o povo. Elias levou o povo a tomar decisões, querido. E a Bíblia fala que nos últimos dias, a unção de Elias viria de novo sobre nós, para confrontar as nossas vidas, antes da volta do Senhor, para que a gente saiba escolher a que Deus nós vamos servir. Não dá para servir a dois deuses. Não dá para estar na igreja e ser crente ao mesmo tempo, servir ao mundo, querido. A gente tem ficado muito espantado. Abra os seus olhos para você perceber a quantidade de enganos que tem surgido no meio gospel, no meio evangélico. Pessoas que a gente admira, até sérias, de repente a gente vê fazendo algo totalmente contrário à palavra de Deus. A gente fica, meu Deus, ué, o que está certo? Ele antes era assim, agora está assim. Essas coisas trazem confusão. Cuidado, tem um espírito de engano rodeando. Como é que você vai guardar o seu coração do engano, querido? Se você guardar a palavra de Deus, os seus mandamentos no seu coração, se você guardar a essência do evangelho no seu coração, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Se você guardar a sua essência, querido, você não vai ter dúvida. Se você guardar o seu fundamento, onde Cristo entrou, o que Cristo te ensinou, você não vai ser levado pela enxurrada de engano que está aí. Ouça a voz dos profetas, querido. Vem da parte de Deus para a nossa vida. O confronto é proteção de Deus para você e para mim. E a gente vê em 1 Reis capítulo 18. Elias vai dizer, né, no contexto ele vai dizer, diz assim, versículo 20. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Consegue ver alguma semelhança? Querido, quando a gente não responde nada, porque a gente não tem convicção nenhuma no nosso coração, porque a nossa fé, ela se esvaiu. Quando a gente tem certeza de quem é o Deus que a gente serve, um Deus santo, que nós cantamos aqui no Santo dos Santos, a glória dele, a santidade dele, a gente não tem dúvida do que é moral, o que é imoral. A gente não tem dúvida do que agrada o coração de Deus, o que não agrada. Como que você reagiria diante dessa pergunta de Elias? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que é cochear, querido?
A palavra cochear, né? Cochichar não, tá? Não é cochichar não, é cochear. Cochear tem a ver com coxo mesmo, vem de coxo. Como é que o coxo fica? Muitas vezes, balança de um lado para o outro. Uma pessoa que tem deficiência, né, tem essa dificuldade, ela muitas vezes não consegue andar firme numa direção só. Então, cochear é vacilar, é cambalear. Então, ele não está dizendo aqui, querido, que esse povo não servia a Deus, não servia ao Senhor. O grande problema é que eles estavam servindo ao Senhor e a Baal. Sabe o que Baal representa, querido? Baal não exige nenhum tipo de santidade para servi-lo. Baal é um Deus que aceita você servi-lo de qualquer forma. Mas Deus, o Deus que nós servimos, o único e verdadeiro Deus de Israel, Ele não aceita ser servido de qualquer forma. Ele não aceita que o nome dele seja envergonhado. Ele não aceita ver o seu coração dividido. Ele quer ser o seu único amor. E sabe o que o Senhor falava ao meu coração nessa noite? O Senhor dizia sim para mim, que Ele está esperando um povo que ame a sua santidade. Que não veja a santidade do Senhor como um peso, como uma obrigação, como uma prisão, mas que se apaixone pela sua santidade. Tenha prazer na sua santidade. E o contrário também, se entristeça e se comova com aquilo que não é santo. Que não fica acostumado com o que não é santo. Querido, você gosta de estar num ambiente? Estou dando um exemplo. Você fica confortável num ambiente que tem muita sujeira? Você fica confortável? Sei você, mas me incomoda profundamente. Meu pé é um negócio que a gente não fica à vontade, não se sente bem. No lugar que você sente sai sujo, você se sentiria bem? A sua roupa bonita, limpa, cara que você comprou, se sentar no lugar e sair sujo. É só um exemplo que eu quero te dar. Quando a gente não está cuidando da nossa santidade, querida, a gente passa a não ligar para isso não. A gente suja, a gente se contamina, aí depois bate assim, ó. Não, tá bom, vamos embora, bola para frente. Deus quer que você ame a sua santidade. Deus quer que você tenha prazer na sua lei, que você fique maravilhado com as coisas lindas que Ele preparou para você, que a santidade dEle seja o seu desejo. Quando você olha para o Senhor, você contemplar a sua glória, você diz assim, Senhor, olha como eu sou impuro, mas eu quero ser igual ao Senhor. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou pecador, mas eu quero ser semelhante a Ti, eu quero contemplar, eu quero que essa santidade entre na minha vida. Eu amo tanto a sua santidade que eu quero ela. Eu quero ter ela em mim. Amém? Não é ser religioso, querido. O religioso, ele só quer um disfarce. O religioso só bota uma capa para impressionar as pessoas. Um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ele luta contra o pecado, ele busca viver essa santidade. Ele cai, mas ele levanta. Ele tropeça, mas ele se arrepende. Ele erra, mas ele chora aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero acertar. Senhor, eu errei de novo, mas me ajuda, me dá a mão. Senhor, eu falei assim de novo, mas eu não quero mais falar desse jeito. Como que você tem tratado isso diante de Deus?
Eu quero te desafiar nessa noite a não entrar na presença do Senhor só dizendo assim: Senhor, perdoa todos os pecados que eu cometi hoje. Mas que você tenha coragem de perguntar ao Senhor: Senhor, examina os meus olhos. Senhor, hoje eu não estou legal, então examina o meu coração, vê se tem alguma coisa. Olha os meus pés, Senhor, será que eu andei, eu passei em algum lugar, eu me contaminei e não percebi? A gente tem que ser verdadeiro com Deus, amém, queridos? Até quando você vai ficar nessa dúvida? Uma hora está servindo a Deus, outra hora está servindo ao mundo. Me desculpe, mas muitas vezes nós estamos cultuando ao Senhor, estamos cultuando outros ídolos. Deus leva muito a sério isso, querido. Cada vez mais na nossa vida a gente precisa separar. Eu digo que a vida cristã não é uma escada que sobe, é uma escada que desce. E aí eu queria compartilhar com você o que Paulo deixou para nosso ensinamento lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Falar algo muito sério, o Senhor falou comigo. Filipenses capítulo 3. Paulo vai falar, vai descrever um dos textos mais lindos que Paulo fala. A gente conhece até de cor, mas eu queria levar você a pensar sobre a sua própria vida. Versículo 4 diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, querido, está fazendo uma comparação entre perda e ganho. Paulo está descrevendo como que ele era antes de conhecer a Cristo. Tinha credenciais, tinha um currículo respeitado no mundo. Um homem muito respeitado. A sua linhagem, Paulo tinha uma linhagem grega, uma linhagem judaica e tinha uma cidadania romana. Tinha tudo que um cidadão daquela época queria ter. Era alguém de destaque, mas ele está dizendo, tudo isso que eu tinha, eu considero perda, eu considero refúgio, eu considero lixo para ganhar a Cristo. Querido, esse é o padrão de uma vida cristã. Perder para ganhar. Mas sabe que o Senhor tem falado no meu coração, querido? Muitas pessoas ainda enchem a boca para se vangloriar da vida que tinham antes de Cristo. De como que vivia antes de conhecer o Senhor. Como se isso tivesse algum valor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O antes não é nada perto do privilégio que a gente tem de ter recebido Jesus como nosso Senhor. Com Ele nós ganhamos a salvação.
perdão dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus. Não tem nada mais precioso nessa terra do que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ao nosso lado, conosco, nos ajudando, nos consolando, nos santificando. Então, querido, a gente precisa rever. De que você tem se vangloriado, do que você tem hoje em Cristo, mesmo que você não tenha tudo que você quer, ou você ainda se vangloria da vida que você tinha antes? Quando você se depara com pessoas que estão vivendo como você vivia antes, qual o sentimento que você tem? Às vezes eu vi um testemunho de uma pessoa falando isso. A pessoa subiu no púlpito a contar um testemunho. Eu vou falar porque é engraçado, tá, gente? A pessoa subiu no púlpito a contar um testemunho e falava assim, né? Não, porque quando eu conhecia Jesus, eu andei não sei onde, ia nas festas, não sei o quê, nas baladas e tal. Aí falou assim, ô, vida boa. E continuou a contar o testemunho. Mas aí eu converti. Deitei Jesus. Aí Jesus mudou a minha vida. Mas, vida boa. Você fala assim ainda também? Aquele tempo que era bom. Esse tempo agora é que é o bom, querido. Esse tempo que você está vivendo é o melhor tempo da sua vida até hoje. Sabe por quê? Porque Deus está te transformando. Deus está renovando, Deus está te enchendo, Deus está trabalhando, Deus está te moldando, te lapidando, Deus está te preparando para viver uma eternidade com Ele. Deus está te preparando para viver o céu na terra. A gente só vai receber plenamente a nossa redenção quando encontrar Jesus nos ares, mas nós vamos reinar com Ele aqui na terra. Você tem que aprender a viver a cultura do reino. Você tem que aprender a desejar as coisas do alto. As riquezas que estão escondidas na glória. Na vida espiritual. É o maior tesouro. Talvez tenha coisas na sua vida que você ainda precisa abandonar, querido. Você ainda está muito apegado. Você ainda está muito apaixonado. Está dividindo o seu coração com Deus. Presta atenção, às vezes você se depara com situações e parece que tem um comichão lá dentro de você, que te tenta te atrair. Querido, nessa noite, faz um exercício forte na sua vida, assim, de abandonar. Não tem meio termo, não é aos poucos, é abandonar. Aquilo que te afasta da glória de Deus, aquilo que te afasta da sua santidade, da sua grandeza. Tem algo muito maior para você aqui na frente, lá na frente. Amém? E eu queria que você entendesse isso. Paulo continua dizendo aqui, depois de fazer essa comparação, o que perde, o que ganha, o que Paulo vai dizer? Ele diz, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Querido, minha palavra para você nessa noite, ande de acordo com o que você já alcançou em Cristo Jesus. Deus não está impressionado com o tamanho da sua santidade, Ele está dizendo, persevera, prossiga, olha para frente, continua caminhando, continua desenvolvendo a tua santificação. Olha, filho, sabe aquelas lutas que você está enfrentando? Eu estou te santificando.
Sabe, as pressões que você tem se sujeitado, santificação sobre a sua vida. Prossiga para o alvo, não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló. Deus deu uma única ordem: saiam desse lugar, não olhem para trás. Eu vou salvar vocês. E Ló obedeceu a ordem de Deus, querido. Pegou do jeito que dava e saiu correndo daquele lugar impuro, que seria destruído. Mas a mulher de Ló ainda estava apegada, um coração apegado às coisas do passado. Quando ela se vira para olhar para trás, desobedecendo ao Senhor, ela vira uma estátua de sal. Aquela mulher nunca pôde experimentar o plano que Deus tinha para a vida dela, por causa da sua desobediência. Querido, o pecado é tentador. O pecado é atraente mesmo. O diabo está doido para puxar você para trás. Escuta o que eu estou te falando. Deixa para trás as coisas que ficam e avance para o alvo. Prossiga para Cristo. Coloque Ele como seu foco, o seu alvo. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Nós estamos vivendo tempos, queridos, de muitas distrações à direita e à esquerda. Tem muita gente tentando tirar servos de Deus do caminho. Mas eu quero dizer para você, a gente vai precisar viver, que está escrito lá em Atos capítulo 3, a igreja primitiva. A Bíblia diz que no meio da perseguição, no momento, nos momentos iniciais da igreja, formação da igreja, das pressões que eles estavam vivendo, eles permaneciam em 4 coisas. Na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos, primeiros ensinamentos que os apóstolos deixaram, é o nosso fundamento. Eles perseveravam na comunhão, não abra mão da comunhão. A comunhão é essencial para a igreja, para a sobrevivência da igreja nesse tempo. É o teu irmão que vai ajudar você a santificar, sabia? É o exemplo do teu irmão que vai te encorajar a lutar contra o pecado. É a vitória que ele teve que vai ajudar você. Não, eu vou conseguir também. Alguém vai dizer para você: eu lutei com esse pecado, mas eu venci. Você também pode vencer. Na comunhão nós vamos juntos. Você tem que perseverar, e eu tenho que perseverar também no partir do pão, no compartilhar. O que temos uns com os outros, o que temos é santo, querido. Você tem um alimento santo em você. Tudo que é seu é santo. Compartilha com o teu irmão. Divida com ele. Ele te abençoa e você o abençoa. Isso nos fortalece, nos santifica. Por que muitas vezes a gente vai buscar no mundo as respostas? A gente vai buscar em pessoas que não temem a Deus as soluções. A gente vai buscar muitas vezes, vamos enriquecer muitas vezes ímpios, porque não temos confiança, não temos comunhão com os irmãos. Ao invés de abençoar quem você não conhece, não teme a Deus, abençoa quem está servindo a Deus junto com você, querido. E outra coisa que a gente tem que permanecer é nas orações. A Bíblia diz que eles perseveravam nas orações. A oração te santifica. Não é conhecer a palavra que vai santificar você. É você pegar a palavra e ir aos pés do Senhor. E orar. E deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, te santificando. Te moldando através daquela palavra. Sabe por que muitos de nós não oram? Porque a gente tem dificuldade de se deixar ser santificado. No dia que a gente está mal-humorado, está chateado, está cheio de razão, a gente não quer orar não.
Vai que Deus fala com a gente, né? Vai que Deus corrige a gente. Vai que Deus fala lá, você está errado, meu filho e minha filha. Se conserta, pede perdão. Deus trata, querido. Deus trata. Quantas vezes eu fui aos pés do Senhor cheio de razão. Senhor, olha aí, Senhor. O Senhor está vendo. E pá, uma lombada daqui, outra lombada de lá. Sai até torta. O Senhor nos corrigindo, nos ensinando, nos amando, nos advertindo em amor, querido. Na sua oração lá no seu quarto, tem um fogo aceso lá. Pode estar certo que tem uma chama acesa para te purificar. E se você e eu buscarmos todos os dias esse lugar, mais puros seremos. Mais os nossos olhos vão ser limpos, querido. Não deixa encrostar, não deixa virar não sei nem como é que chama. Igual menino, quando não lava o pé direito, uma semana, né? Tem aquele negócio que não sei nem o que passa para tirar, né? Tão encardido que fica. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã encardida, querido. Pé encardido, olho encardido, coração encardido. Mas o Senhor quer te limpar. O Senhor quer te lavar. A Bíblia diz para você entrar com confiança no Santo dos Santos. Pelo sangue, pelo caminho que já foi aberto por Jesus para você. O véu foi rasgado, querido. Tem livre acesso. Você não é proibido de entrar mais. Mas tem que entrar com temor. Tem que ser lavado pelo batismo. Tem que ter um coração sincero. Hebreus 10 vai dizer isso. Entre com ousadia, mas com um coração sincero. Se tem uma coisa que Deus não agrada, querido, é de falsidade. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é a falsidade. Você chegar a Ele de qualquer forma, achando que você vai enganá-lo. Seja sincero. Nós cantamos aqui, né, querido? Até pela mirra ardente, a gente vai passar, né? Mas no Santo dos Santos é o nosso lugar. É o lugar que Deus tem para você, esse, querido. É o lugar mais alto. É onde o céu, no Santo dos Santos, não tem nada. É só Deus e você. No Santo dos Santos, não tem nada em volta para te distrair. É só você e Deus. Deixa o Espírito de Deus falar com você nessa noite. O que você precisa? Consertar. Para você viver o céu na sua vida. O céu pode vir sobre o seu quarto, seu lugar secreto. O céu pode descer sobre você, querido. Se você mostrar para Deus que você quer crescer na sua santidade. Você quer desenvolver a sua santidade.